Petroleiras e petroleiros capixabas, a direção do Sindipetro, mais uma vez, num bate-papo, agora com uma nova secretaria. Nós já fizemos com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, um bate-papo, fizemos também com assuntos financeiros, e hoje nós estamos com essa secretaria também tão importante, que é a Secretaria de Comunicação. É um bate-papo bem informal, vocês vão perceber, inclusive, que nós temos um diretor que está com obra em casa, então se vocês ouvirem aí gato latir, o pedreiro, é normal, então faz parte do cotidiano, acho que de todos os petroleiros, né, que estão em home office, essas interferências nas lives. Essa gravação é importante, porque desde o início, né, quando nós assumimos, nós prometemos que com o tempo nós iríamos apresentando cada secretaria, os novos diretores, os que ficaram, né, da gestão passada. Então hoje nós temos representando a comunicação o Ettore e o Frederico, que vão se apresentar, a Mirella também, que é a nossa assessora da Pulso Comunicação, nossa jornalista, que também vai falar um pouquinho do trabalho dela, apresentar os números, né, como que nós crescemos, como que nós conseguimos furar a bolha, né, da comunicação, da mídia, né, tradicional, e esclarecimentos para vocês. Eu acho que é bacana para a categoria conhecer um pouquinho mais do trabalho do dia a dia do sindicato. Então, primeiro vamos apresentar, né, os novos diretores. Ettore, você pode se apresentar, por favor? Pode abrir o microfone. Boa tarde a todos, né? Eu sou o Ettore, estou à frente aí junto com o Frederico da Diretoria de Comunicação, em conjunto com a Pulso Comunicação. Sou geofísico na Petrobras, né? Esse ano faço 10 anos de empresa e tomamos aí essa empreitada e estamos levando essa jornada junto com o Sindipetro para que nós façamos uma boa gestão, principalmente na questão da comunicação do sindicato, né? Então, é muito importante, é uma ferramenta essencial que a comunicação do sindicato seja objetiva, seja direta e seja muito bem exposta para todos os trabalhadores, para que nós possamos deixar as claras as verdades que estão acontecendo no cenário do trabalhador, né? E é muito importante, né, que nós todos fiquemos a par de tudo que acontece. Antes de dar prosseguimento, vou chamar o nosso amigo Fred, né, para que ele também possa se apresentar. Então, meu nome é Frederico Pacheco, eu sou da P58, sou operador de turbomáquinas, também esse ano estou fazendo 10 anos de empresa, e estou com o pessoal do sindicato, né, na diretoria de comunicação, né, tentando, né, melhorar essa comunicação nossa, né, principalmente a bordo, né, que era uma grande dificuldade, assim, né, muitas das vezes uma velocidade da informação chegar para a gente no momento oportuno, né. Então, acho que só vem a melhorar aí, né? Todo mundo contribuindo, acho que é isso. Valeu, Fred, valeu, Ettore. Então, estão devidamente apresentados para a categoria. Eu acho que os dois falaram muito bem, né? É uma verdadeira guerra midiática, a empresa contra o sindicato. Então, no mundo atual, né, essa questão de WhatsApp, essas redes sociais, a importância do sindicato se comunicar internamente e também saber se comunicar para o público externo, né? Então, daí que vem a importância de termos uma assessoria que, desde o início da gestão, que foi assim, uma marca nossa de dar autonomia para os secretários, para as secretarias e para os assessores. Então, eu falo que comunicação não é custo, é investimento. E nós precisamos muito, nesse momento, de ataques da empresa, ataques do governo, proteger, de certa forma, não só os trabalhadores, mas sim, claro, a própria Petrobras, né? Então, a Mirella, que tem esse papel importante na comunicação, que é a nossa assessora e jornalista, à frente aí da empresa Pulso, que nos representa, vocês perceberam uma mudança, essa questão da velocidade da comunicação, muitos elogios, a própria categoria elogiando a nossa velocidade de chegar rápido com as informações e de uma maneira muito clara, né? E graças ao trabalho da equipe que nós temos, que é a assessoria. Então, Mirella, se você pudesse apresentar também
falar um pouquinho desse trabalho, como é que está essa dinâmica, o que mudou, né, na comunicação e o que a gente ainda pode melhorar ainda mais para se comunicar internamente e também para o público externo, que é a população em geral. Então, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que é fundamental que uma gestão compreenda o quanto que a comunicação é uma política de gestão, né? Ela não é apenas um instrumento, e que ela precisa estar junto da gestão, acompanhando as decisões, até para aconselhar qual é o melhor caminho em muitos momentos, né? Qual é o melhor discurso, qual é o melhor posicionamento que a gestão precisa ter frente aos desafios imensos que a gente tem aí colocados, né? Eu acho que a pandemia traz para a gente essa importância, né, da comunicação. Ela mostra, ela valida isso que eu estou dizendo agora. Quer dizer, você só consegue chegar, né, no outro, você só consegue chegar na categoria via comunicação. É a comunicação que estabelece os afetos, né? É a comunicação que estabelece os pactos, né? Então, se eu tenho uma gestão consciente disso, entendendo esse papel estratégico e fundamental, a gente vai poder fazer trabalhos incríveis e vai poder estar mais próximo cada vez mais do nosso trabalhador, enfim, fazendo essa disputa, né? Como o Hoffman falou, é uma disputa de narrativas, né? A gente tem colocado aí nas redes sociais uma força muito grande de quem tem o poder econômico, né, impondo o seu discurso, né, um discurso, inclusive, que marginaliza o sindicato, que marginaliza o trabalhador, né, assim, eles têm algo que a gente não tem, mas a gente tem outros atributos, eles têm muito dinheiro, né, assim, a nossa disputa com a companhia, um exemplo que eu estou dando, a nossa disputa com a companhia, ela é muito desigual, porque a Petrobras tem bilhões para investir em comunicação, né? E a gente não tem todo esse dinheiro para fazer disputa. Então, por isso que é importante que a gente tenha o trabalhador com a gente, que o trabalhador seja uma mídia também, que ele também repercuta o nosso discurso, que ele multiplique as nossas informações, que ele esteja ativo nos nossos canais de comunicação, né? Que ele dialogue com a gente. Então, assim, é uma parceria, né? É importante que o trabalhador compreenda isso, que ele precisa estar junto com nós, nos ajudando a levar a nossa informação, a nossa mensagem, tanto para dentro da base, né, como para a sociedade civil, né? Porque são dois discursos. É o discurso de que o petroleiro tem tudo e tem demais e que tem que tirar dele, que a companhia não é lucrativa, né? Todo esse discurso de privatização, enfim, é uma outra lógica que eles tentam impor, né, através da ocupação desses espaços de comunicação, e os nossos pensamentos, as nossas ideias que divergem completamente deles, né? Então, assim, o trabalhador, ele é o nosso grande aliado, porque se ele multiplicar as nossas informações, se ele falar com a tia, com a avó, com o filho, com o avô, enfim, com os amigos, isso potencializa o nosso discurso. E nesse momento de crise humanitária, a gente percebe que é isso, né? Que a única forma de a gente transformar uma realidade é pela comunicação. Não existe outra forma. É comunicação e política juntas, né? Então, assim, o Sindipetro hoje, ele está com seus canais bastante articulados, né? A gente tem feito um esforço desde a greve dos petroleiros, né, Hoffman? Eu acho assim, eu vejo a greve dos petroleiros de fevereiro como um grande marco para a gente, especialmente do ponto de vista da comunicação, porque a gente conseguiu, do nosso jeito, assim, com os nossos limites de orçamento, fazer algo que é primordial, que é avançar para além da nossa base, que é tentar converter aqueles que ainda não estão convertidos aos nossos ideais, né? Que é falar com pessoas que não estão na nossa bolha. A gente conseguiu, pela primeira vez, que, por exemplo, a nossa greve estivesse na Globo News, que ela estivesse numa janela de 4 comentaristas internacionais, né? E por que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso, primeiramente, porque houve um esforço de unidade
toda a rede de sindicatos do país, né? Foi uma determinação e uma estratégia que se usou a partir de uma reunião com a FUP, e a partir do nosso entendimento, quando a gente começou a monitorar as mídias, e a gente já vinha conversando sobre isso, né, Hoffman, que a gente precisava humanizar as nossas lutas também, que a gente precisava olhar para o nosso entorno e não só para nós, né, que a gente precisava chamar a atenção da sociedade para o que está posto dentro da companhia, para os nossos desafios, as nossas perdas diárias, né, que impactam diretamente na vida das pessoas. E aí a gente deu um caminho para a nossa comunicação, a gente humanizou ela, a gente dialogou, mostrando para as pessoas como é composto o preço dos combustíveis, né? Trazendo elas para perto da gente, fazendo campanhas de bônus, de descontos do preço do gás, né? Olhando para essas comunidades que estão sendo extremamente impactadas com a política de preço da companhia, né? E agora impactadas também com a pandemia, né? Quer dizer, isso nos deu uma motivação muito grande e a mídia não teve como negar isso. E quando você coloca 200 pessoas em frente ao prédio da companhia para pegar um bônus, né? Um desconto, um cupom de desconto para comprar um botijão de gás, ou para o cara do Uber ter um desconto no combustível, você gera aí uma discussão, você cria uma agenda na cidade que é impossível que a mídia não cubra, né? Então, a gente conseguiu isso por quê? Porque a gente pensou estrategicamente uma forma, uma narrativa para chamar a atenção das pessoas. E aí, no Twitter também, a gente conseguiu subir bem, a gente foi um dos assuntos mais comentados em determinado momento no Twitter. Enfim, então foi uma experiência magnífica, foi um case para nós. Eu, inclusive, coloco isso na Pulso como um case. A Pulso é uma agência de comunicação que tem uma equipe de diferentes repertórios, um criativo, que é o cara que desenha, que monta as artes, tem um jornalista, que faz a interlocução com a imprensa, que é o trabalho de assessoria de imprensa. Isso foi outra coisa também bastante importante, que a gente conseguiu dar um ganho muito positivo para a entidade, a disposição dos diretores de conversarem com a mídia, né? Porque a gente tem um histórico de uma certa indisposição dos dirigentes sindicais de dialogarem com a imprensa, entendendo que a imprensa é um partido golpista, né? Esse é um debate importante que a gente vai fazer ele agora. Mas, na minha compreensão e na compreensão de alguns gestores do sindicato, embora a gente não possa ter um espaço que a gente queria, por exemplo, sei lá, ter a manchete nossa, quer dizer, a manchete é da Petrobras, mas tem lá a fala do diretor. Mesmo que a fala do diretor seja pequena, mas o diretor estava lá se posicionando, né? Então, assim, não importa, o importante é a gente estar presente nessa mídia. E a gente esteve presente nessa mídia ao longo da campanha, da greve dos petroleiros, quase que todos os dias, né, Hoffman? O Hoffman dava entrevistas, os nossos diretores davam entrevistas, né? Então, assim, a gente começa com esse movimento de atendimento à imprensa a se tornar uma fonte importante do setor de petróleo, né? Então, assim, se cria reputação, né? Se cria uma posição a respeito das questões que são importantes e que te passam a gerar credibilidade. Então, toda vez agora que tem alguma questão que se conecta aos assuntos do setor do petróleo, que se conecta à questão da Petrobras, os nossos diretores são constantemente ativados. Né? O Hoffman, por exemplo, já tem lá no telefone dele, né, Hoffman? Telefone dos jornalistas, eles já conhecem o Hoffman, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Por mais que a gente saiba que a mídia tem um lado, que a mídia tem um propósito, né? Mas a gente não pode não estar atendendo a imprensa. A gente não pode não se posicionar quando a gente é demandado, porque se a gente quiser provocar a mídia, se a gente quiser pautar os nossos assuntos na mídia, a gente precisa ter uma boa relação, né? Então, eu avalio que o Sindipetro hoje, ele está com uma reputação muito legal, ele é constantemente ativado pela imprensa, ele ganhou credibilidade, e isso é muito importante. Tirando essa parte de assessoria de imprensa,
a gente também está nas mídias digitais, né? A gente tem um trabalho de marketing digital. O Sindipetro hoje tem uma conta no Instagram, né? Eu vou tentar projetar ela aqui agora, para ver se eu consigo mostrar para vocês. É uma conta que ela ainda é muito recente. A gente está fazendo todo um trabalho agora também de investimento nessa mídia, né? Pensando em novas estratégias. Vocês estão enxergando? Tá projetando? Positivo, Mirela, dá para ver bem. A página Sim, tá. no Instagram, Tá. isso aí. Então, essa é a Exatamente. nossa conta do Instagram. Essa conta é uma conta que a gente posta diariamente nela conteúdos relacionados ao nosso setor, as atividades do sindicato, tudo que você quiser saber sobre o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, você vai encontrar no Instagram, você vai encontrar no Facebook, você vai encontrar no nosso site. Tudo que a gente faz, todas as informações que, do ponto de vista da comunicação, são relevantes, elas estão no Twitter. E a gente também tem a página do Facebook. Está aparecendo aí? Facebook? Consegui trocar ou estou com a mesma tela? Não, está com a mesma tela ainda, Mirela. E enquanto você vai trocando, é importante, Mirela, até, né, pedir para os petroleiros. Eu vou dar um exemplo que daqui a pouco você vai mostrar, né? Nós temos mais de 2.000 petroleiros no Espírito Santo e inscritos no nosso canal no YouTube são 90, se eu não me engano, hoje de manhã eu olhei, acho que era 95, 96. Eu acredito que a gente pode alcançar aí um número muito maior. Agora sim, entrou a página do Facebook. Pode falar um pouquinho sobre essa página. Então, hoje a nossa maior audiência está concentrada no Facebook, porque o Facebook foi a primeira rede que a gente ativou quando a gente assumiu a conta do sindicato, né? Então, ele tem hoje um número de pessoas, ele tem 7 mil seguidores hoje, né? E é a rede que a gente tem maior audiência, mas a gente também está crescendo agora, como o Hoffman falou, no YouTube. A gente está com um projeto de áudio, de vídeos, de visual, audiovisual e também de rádio, né? Que são os podcasts e os vídeos para o YouTube. Então, a gente espera que a gente consiga levantar essa audiência, levar mais pessoas para o nosso canal. E esse trabalho depende bastante também da adesão da categoria. É importante que a categoria ela esteja nas nossas mídias, né? Que ela compartilhe os nossos conteúdos, que ela curta os nossos conteúdos, que ela comente positivamente ou negativamente, entendeu? A crítica, nós somos... Isso é importante também falar, sabe, Hoffman? A gente tem as nossas páginas e a gente é muito democrático. A gente criou uma política de comentários que são jocosos, agressivos, que eles não entram, né? Eles já são barrados de saída, né? Mas volta e meia tem um comentário, uma crítica e tal. Então, assim, a gente não exclui os comentários, né? Porque os comentários estão ali, é o que as pessoas pensam. O que a gente faz é tentar mostrar para elas que existem outras visões, né? Que não só aquele pensamento dela. Então, assim, é uma rede que tá com uma audiência bacana. Tá vendo? Ó, aqui tem um comentário. Quase toda a minha vida trabalhei de turno. Foram 32 anos nesse regime. As pessoas interagem, né? Elas falam, elas comentam sobre os assuntos, né? E a gente também tem uma página, aqui é a nossa página do YouTube, deixa eu mudar agora, vou sair dali, vou pegar outra página para a gente poder dar uma olhada também no YouTube. Tanto o Instagram quanto o Twitter e a página do Facebook, a gente atualiza todos os dias. Todos os dias a gente tem um novo conteúdo, são vários posts
que tem, às vezes, trazem o link de uma matéria importante feita pelo Sindipetro, ou matérias que são de extrema relevância e que estão postadas no site da FUP, né? E assim também como... eu queria botar da minha conta. Da minha conta não, da conta do Sindipetro. Eu entrei na conta... Eu vou sair daqui. Eu estou na minha conta. Eu queria estar na conta do Ou então você colocar na pesquisa assim de Petro, que já aparece também os nossos vídeos. Mas aí também. Ele não entra no... Aí ele não entra no... Como é que eu te digo? Ele não entra no canal direto. Eu quero entrar no canal direto, sabe? Ah, sim. Sim, sim, sim. Agora eu estou entrando lá. Não estou conseguindo entrar. Tem que sair do meu. Sair daqui. Enfim, então são os canais do Sindipetro que, bem falado por você, nós temos... O trabalhador ele precisa fazer parte disso, porque a direita se articulou muito bem, essa direita fascista, né? Com os robôs, e nós temos soldados que são humanos que podem fazer esse trabalho de compartilhar as notícias, que nós jamais vamos publicar alguma fake news, e até Mirella disse bem, né? A nossa credibilidade junto à imprensa tradicional se deu justamente por isso, porque nós só falamos aquilo que realmente acontece, nós não vamos lá falar uma inverdade, né, para a imprensa. Eu acho que isso queimaria muito o filme, a imagem, a nossa credibilidade. Então, justamente que a credibilidade foi conquistada justamente pela confiança da mídia de que nós estamos lá fazendo o nosso papel e divulgando apenas as informações corretas. Eu acho que é isso. É o que é importante o petroleiro reconhecer e saber também, né? Nós somos uma fonte com toda a credibilidade e que o petroleiro pode nos contactar, né, para qualquer notícia que esteja em nossos canais de comunicação. Diferentemente das fakes, diferentemente dos robôs, a comunicação tem um trato direto com o trabalhador nessa gestão. Então, qualquer notícia que não ficou muito bem exposta, qualquer notícia que não foi entendida, né, o trabalhador pode fazer contato diretamente com a comunicação, ou mesmo com a figura do nosso coordenador, o Hoffman, e tentar entender melhor o que se passa ali, né? Então, é muito importante que o trabalhador conheça os nossos canais, que ele se inscreva nos canais que estão disponíveis do sindicato e também consuma esse tipo de informação para que ele não fique alienado e na mão de robôs e de fake news, como muitas pessoas estão ficando nessa época de pós-verdade. Então, é muito importante a participação de todos os trabalhadores, em especial todos aqueles que são filiados ao Sindipetro-ES, nos nossos canais de comunicação. É isso aí, Héctor. Vamos ver se a Mirella conseguiu colocar a página. Mas, enquanto isso, enquanto a Mirella vai tentando, o nosso pedido de entrar na página do Facebook, se inscreva, siga a nossa página, siga a nossa página do Instagram, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, fique bem informado, compartilhe. Muitas pessoas não estão nos nossos grupos de informes. Tem pessoas que não gostam de participar de grupos devido ao debate. E nós temos a opção dos grupos onde apenas o administrador, apenas o sindicato, ele manda, envia ou compartilha a notícia. Então não tem o debate, é mais fácil até para você procurar alguma notícia do sindicato. Então fique bem informado, procure aí nossas páginas. Para quem tem colegas no seu próprio setor que de repente não está afiliado ou que não participa dos grupos, mande o link para ele dos nossos canais, tanto Facebook como Instagram e o canal do YouTube. Então, acho que só assim nós conseguiríamos massificar a informação e compartilhar de uma maneira mais rápida, porque hoje nós estamos na era da velocidade,
essa revolução 4.0, então todo mundo quer... É tanta informação que acaba virando até uma desinformação, né? É muito importante a gente saber a fonte de onde que você está tirando aí as notícias. E o Sindipetro, é claro, tem sempre esse cuidado de só compartilhar notícias que são verídicas. Me parece que a Mirela caiu, inclusive. Não sei se ela vai ter a oportunidade, de repente, de apresentar novamente, dar continuidade. Se não, marcamos até uma próxima reunião. Essa reunião era só justamente para realmente apresentar os novos diretores, já foram apresentados, vocês conhecerem um pouquinho o trabalho da Mirela. A Mirela conseguiu entrar novamente. Não, sem problema. Pode dar sequência aí, Mirela. Não sei se já está no... Está muito complicado para mim, são muitas janelas. Eu acabei fechando uma janela, mas eu acho que já dei uma geral assim, sobre as mídias. Eu acho que depois a gente pode fazer uma apresentação, sei lá, que é difícil eu botar todas as telas aqui. Eu fechei e aí acabei me fechando. Mas então a gente tem esses canais, o Twitter, a gente tem o Facebook, a gente tem o YouTube, a gente tem o nosso site, que está passando por uma reformulação, né, Hoffman? A gente deve ter um site novo, muito mais interativo, muito mais rápido, né? Hoje ele é muito lento. A gente está com esse projeto dos podcasts, que são áudios rápidos, né, que chama No Combate, né, um projeto No Combate, então é tanto de audiovisual quanto de áudio só. A gente já tem 3 episódios lá, com esse aqui vai ser o 3º episódio, e outros vídeos que a gente coloca lá. E a gente também lançou mão de uma plataforma muito legal para fazer as lives, que é o StreamYard. O StreamYard permite que a gente possa estar tanto no Facebook quanto no YouTube fazendo a transmissão. E a gente também deve fazer um planejamento a partir desse mês, né, que vai estar chegando ao acordo coletivo e tal, de ter uma sequência, uma periodicidade das lives, para estar interagindo também mais com o trabalhador e para fora, né? Então, a gente tem mídias que são mídias externas, né? E tem as nossas mídias internas também, que são o e-mail marketing, a gente tem as newsletters que a gente envia para os petroleiros toda semana, né, com assuntos mais relevantes. Agora também a gente descobriu uma plataforma, um app, que eu vou apresentar para vocês agora nos próximos dias, que vai ser uma forma de a gente estar mandando toda sexta-feira os principais links das notícias das ações do sindicato e também da FUP, né? O trabalhador está antenado. Chama Linktree, né? São links de árvores. É uma plataformazinha que a gente se cadastra, é gratuita, tem 2 versões, a gratuita e a não gratuita. E aí a gente customiza ela, e ali a gente coloca vários links. Eu quero colocar o link dessa gravação no combate sobre comunicação. Põe o link lá. Quero colocar uma matéria que está no site da FUP. Coloco lá. Quero colocar um áudio. Coloco lá. E vai tudo num espaço só, e o usuário só clica nele e já entra no canal. Né? É uma plataforma nova, recém-lançada, que a gente descobriu ela essa semana, e que eu acho que vai funcionar muito bem para a gente manter a categoria informada do que rolou na semana. Entendeu? Saiba o que rolou essa semana no seu sindicato, na empresa, enfim, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente está num movimento crescente, as demandas de comunicação elas estão crescendo diariamente, né? Fruto dessa nova consciência de que é preciso estar conectado, porque a gente não tem outra alternativa, né? A gente não está podendo estar juntos no mesmo espaço. Espero que a gente possa estar em breve, mas nesse momento. Só que o fato de a gente poder voltar para o nosso contato físico, eu não acredito que vai haver um retrocesso no sentido de se manter conectado. Pelo contrário, eu acho que esses recursos tecnológicos vão nos permitir, inclusive, né, Hoffman, Héctor e Fred, que a gente reduza custos, né? Que a gente possa estar mais rapidamente conectado e com custos menores, né? Porque os investimentos em tecnologia eles podem ser um pouco pesados no começo, mas depois eles, né, se estabilizam e tal. Então, assim,
Temos muito para fazer, precisamos muito dos petroleiros nesse processo, né? Juntos, ativos nas nossas redes, assim como os diretores também da entidade, que eles estejam lá, que eles sejam militantes, né? Porque a gente tem uma causa, né? Por exemplo, a Pulse é uma agência que ela é especialista em causas de comunicação. Então, assim, o trabalho sindical, a política sindical, a comunicação sindical é um ativismo, né? Então, cada diretor, cada petroleiro é um ativista, né, sindical. É um cara que vai estar presente, que tem que estar presente, se comunicando, se posicionando em defesa do seu trabalho, em defesa da sua categoria, em defesa da empresa que ele atua, né? E isso a gente só faz pela comunicação. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos desafios, né? Mas eu gostaria de frisar, assim, para, de repente, finalizar minha fala, que todo o trabalho de comunicação, ele precisa estar amparado por uma ação política e administrativa. Se o sindicato não faz, eu não tenho que comunicar. Não é assim que funciona? Então, assim, porque muitas vezes a comunicação é cobrada nas estruturas, seja das empresas, seja de governo, seja de sindicatos, ONGs, associações. Ah, mas vocês não se comunicam. Muitas vezes, talvez porque eles não tenham o que comunicar, né? Assim, a comunicação não faz milagre, ela não inventa, né? Então, assim, o trabalho da comunicação necessita de uma ação política e administrativa, de uma gestão ativa, de uma gestão pensante, né? Então, assim, isso é muito importante para que não se crie uma expectativa de que a comunicação resolve todos os problemas. Não, ela é uma política de gestão, mas ela precisa que os outros organismos dentro da estrutura, eles aconteçam, que haja produção, que haja ação, né? Que haja ação política e administrativa da organização e da sua direção. E é isso, acho que a gente está trabalhando uma perspectiva de estar sempre atual, revendo, né, a nossa linguagem, assim, acho que o grande desafio para o movimento sindical, Hoffmann e demais, é compreender que o mundo mudou, é compreender que a linguagem mudou, que a estética mudou, né? Então, que aquele modo de pensar a comunicação sindical, né, ele já não funciona mais muito, e que a gente precisa ser tão ousado quanto os nossos oponentes, né, quanto o nosso patrãozão, né? Que é interessante perceber que o nosso patrãozão, ele vem lançando mão de formas de falar muito semelhantes às nossas, né? Por quê? Porque a rede social tem uma linguagem própria, uma linguagem de companheirismo, uma linguagem de ativismo, uma linguagem de militância, né? Então, toda essa estrutura dura institucional de uma organização como a Petrobras percebeu que ele também precisa ser mais orgânico e mais dinâmico na sua comunicação. Então, ele pega emprestado da gente muitas formas. Né? Eu vi isso, a gente conversou sobre isso já, né, Hoffmann? Então, assim, isso nos dá uma motivação para perceber que, embora a gente ainda esteja em desvantagem por uma questão econômica, de poder econômico, né, de força econômica, a gente tem o ideal, a gente tem as nossas ideias, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso conhecimento, né? A gente que faz essa companhia, a gente que conhece ela, a gente que entende dela. E a gente tem que ser respeitado por isso. Então, a comunicação tem que trazer todo esse sentimento, né? Tem que trazer tudo isso junto. E por isso tem que se investir em comunicação. Por isso tem que se ouvir a comunicação. Por isso que quando a gente tem problemas estruturais ou desafios como o que a gente está enfrentando hoje, a comunicação precisa ter um espaço importante na gestão. Ela não pode ser comunicada só depois que a decisão for tomada, né? É importante que a comunicação esteja junto nas decisões dos processos que vão resultar em transformação, em luta, em disputa, né? A gente não pode ser visto como apenas um instrumento, né?
Quer dizer, decide tudo na reunião de diretoria e depois comunica a comunicação. Não, comunicação, olha só, a gente está com esse problema. A gente está pensando em seguir por esse caminho. Do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da gestão de crise, do que uma decisão dessas pode gerar. Qual é a opinião de vocês? Né? Assim, isso também é inovador, porque isso também não era uma prática dos dirigentes sindicais. Os dirigentes sindicais, eles sempre trabalharam uma perspectiva de que a comunicação só entrava no último minuto né, da decisão. Você está falando isso, porque como vocês abriram esse espaço para mim, é importante eu falar sobre isso, né? Pela minha experiência de mais de 20 anos como uma dirigente sindical que eu já fui também diretora do Sindicato de Jornalistas e da Federação Nacional de Jornalistas, então, assim, eu faço essa fala que é uma fala também política, do ponto para mostrar para vocês da importância, né? Da importância do trabalho da comunicação, né? E o trabalho da Pulso hoje para o sindicato, ele se dá nessas frentes. Ele se dá na assessoria de imprensa, que é a relação com os meios de comunicação, ele se dá na gestão das redes sociais, né? Ele se dá na publicidade e na propaganda, porque a gente, em alguns momentos, faz propaganda também, embora essa seja uma estratégia bastante cara, mas em alguns momentos a gente já lançou mão dela, né? Nesse momento, por exemplo, eu queria que o Héctor falasse um pouco, e o Frederico, a gente está com a campanha de sindicalização no ar, né? Então, assim, há momentos que a gente precisa lançar mão de outras ações, né? Então, assim, a Pulso vem com esse arcabouço, ela oferece o trabalho de assessoria de imprensa, né, que envolve a relação com os veículos, a produção dos jornais, a produção das cartilhas, né? Ela vem na gestão das redes sociais, que é essa produção diária de conteúdo, esse monitoramento das mídias, né? E também nessa parte de publicidade, né? Que são momentos que a gente trabalha eventualmente, não é sempre, né? Mas dentro do escopo da publicidade tem a criação. E tudo isso que vocês veem no Facebook, no Twitter, né, nas lives, tudo é criação da Pulso, né, para passar uma mensagem para vocês. Então, a gente tem uma equipe de diferentes repertórios, jornalistas, rede social, diretor de arte, né, e estão aí tocando o trabalho com muito prazer e com muita satisfação. Acho que era isso. Vocês têm alguma pergunta? Esqueci de alguma coisa? Essa coisa de ter saído do ar me deixou um pouco perdida no momento. Não, valeu, Mirela. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que deu para ver como que funciona realmente a dinâmica do sindicato. Como você falou, nós temos com a campanha de sindicalização nesse momento pré-acordo coletivo, que a empresa já demonstrou a intransigência, né? Porque em plena pandemia ela não quer prorrogar o acordo coletivo. E eu acredito que a melhor resposta que a categoria pode dar é uma filiação em massa, daqueles ainda que não se sensibilizaram. Nós temos muitos colegas do administrativo, muitos colegas de nível superior, engenheiros, que precisam, nesse momento, demonstrar, eles precisam fazer parte de um mesmo time. Nós somos trabalhadores. Trabalhador defende trabalhador. Eles precisam se sentir inseridos nessa mesma lado da batalha, né? E que não será fácil. A Petrobras já demonstrou isso. Então, a campanha de filiação já está no ar. A gente solicita aí que todos os colegas, pergunte o colega do lado, seja se é filiado, entrega a ficha, mande o link. A gente tem nos grupos, na nossa própria campanha, né? Então, eu acho que é isso. Já é uma mensagem final também, é agradecer aos diretores, agradecer a Mirela pelo esclarecimento, e Héctor e Frederico, se vocês quiserem fazer a parte final aí, podem ficar à vontade. Mirela, acho que o seu áudio está desligado. Tem um aspecto importante da comunicação que eu esqueci de falar para vocês e que para mim foi uma experiência muito importante. Quando a gente teve aquele acidente na plataforma Cidade de São Mateus, né, a gente teve que fazer uma gestão de crise violenta, né? Aquele trabalho foi um trabalho muito desafiador, porque naquele momento a companhia ela estava fragilizada na sua comunicação.
E a estratégia da Petrobras tem sido, ao longo dos anos, de se recolher em momentos desses. Ela não fala muito, ela não passa muita informação para a imprensa, né? E a gente conseguiu, através de uma estratégia montada, se tornar o principal porta-voz da crise, do acidente. O Sindicato dos Petroleiros falou com o mundo inteiro. A gente deu entrevista para Reuters, para Deutsche Welle, para o El País, para todos os veículos de comunicação do Brasil, né, e do exterior. E ali também, sabe, ali foi um marco importante para a organização Sindicato dos Petroleiros, porque ela mostrou um profissionalismo e um respeito com a imprensa que não existia mais, né? Por todo esse olhar da imprensa com os sindicatos, com o sindicalismo, que é um olhar de muito preconceito, de muita falta de credibilidade, mas que está mudando, eu percebo que está mudando, eu não sei se eu estou sendo muito poliana, assim, muito otimista, né? Mas, então, assim, o trabalho da comunicação também entra nesses momentos de crise, né? Como um acidente, uma plataforma, como uma contaminação de funcionários pela Covid, né? Uma greve. Greve é crise. Greve é gestão de crise o tempo inteiro, né, Hoffman? Então, assim, isso é um desafio, e isso requer profissionais com vivência e especializados em gestão de crise. Né? É um trabalho que é bastante árduo, bastante difícil, né? Mas que a gente tem conseguido apresentar bons resultados. Valeu, Mirela. Ettore, sua fala final. Minha fala final também não poderia ser diferente, né? Chama atenção aqui para todos os petroleiros da nossa campanha de sindicalização, que vai estar se desenvolvendo nesse período aí pré-acordo coletivo, mas também vai avançar depois do acordo coletivo, para que todos, né, que não se sindicalizaram ainda, se sindicalize, né? E você que tem os seus colegas aí do setor, do seu ambiente de trabalho, dissemine, né, essa ideia da sindicalização, que é uma baita resposta que a gente pode dar, principalmente ao acordo individual de trabalho, né? Essa agremiação coletiva de trabalhadores e em defesa do nosso acordo coletivo amplo, né, igualitário, é muito melhor do que o acordo individual de trabalho. Então, é importante a sindicalização. E peço a todos os petroleiros que acompanhem, né, nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, né? E também as nossas lives que se fazem, a nossa comunicação por e-mail. Se você não tem o seu e-mail, entre em contato com o sindicato para a gente colocar você na nossa lista de e-mail. Também no WhatsApp, né? Muitas informações rolam no grupo do WhatsApp, como o próprio Hoffman falou, se você não gosta de todo aquele debate, quer receber apenas as informações do sindicato, nós temos um grupo também que só os diretores passam as informações e que é um grupo bem enxuto. Então, tem um leque aí de possibilidades para que o trabalhador possa usufruir as informações que vai do sindicato, né? E desejar aí a todos uma boa noite, obrigado, né? Foi muito bom esse bate-papo aí com a comunicação e esperamos aí um novo contato, né? Que não demore muito. Um abraço. Frederico. Então, é isso aí. Fred está com a conexão ruim, Fred. Só justificando, o Fred ele estava numa obra, inclusive, é o dia a dia, né, nosso. Dá uma tentada de novo, Fred, vê se você consegue. Agora foi. Beleza, foi. Agora melhorou até a imagem, Fred. O que você fez? Você fez um milagre aí, hein? Agora a gente está te enxergando super bem. Antes estava meio... Acho que é a internet que é ruim mesmo. Mas me escutaram? Deu? Não, só repete aí a sua fala, Fred, que não acabou cortando. Pode reiniciar. Pessoal,
pessoal, chamar todo mundo para sindicalizar, né? O pessoal, inclusive o pessoal do administrativo, que muitas das vezes não tem a grande maioria sindicalizada, né? Que eu acho que o sucesso dessa campanha vai refletir diretamente, né, cara, no fechamento do acordo, né? Isso aí vai ser demonstrar a nossa força, né, para chegar à frente à Petrobras e a gente extrair o melhor, né, desse acordo aí, né? E vai ser difícil, né, frente à liderança da Petrobras atual, né, totalmente politizada, fechada com o Bolsonaro, né? Então depende muito disso aí, da força do pessoal da União. Cada um sindicalizado é importante, sem dúvida. E a disseminação, como o pessoal falou aí também, né, de disseminação para aquele colega que ainda não é sindicalizado, você sabe. Então, manda para ele, manda um conteúdo que você acha que é aplicável para ele. Às vezes um conteúdo que você acha que não é, mas como está sendo muito conteúdo, às vezes manda um que vai ser aplicável para o cara e tenta entrar no convencimento, né? Eu acho que é isso. E boa noite para todo mundo aí. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, então, para os diretores. Em nome aí da direção do Sindipetro, desejamos aí uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aí pelo programa, pelo bate-papo, né, com a comunicação, e com certeza teremos outras oportunidades de conversar com a categoria. Valeu, uma boa noite a todos. Obrigado.